capítulo 4. Vamos ler apenas 3 versículos desta carta. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Peço à igreja que ponha-se de pé para a gente ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, capítulo 4, no versículo 12 da primeira carta de Pedro. Está escrito: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque vos reposa o Espírito da glória de Deus. Podeis sentar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, que nesse instante, ó Deus, desse silêncio maravilhoso, nós descansemos o nosso coração em Ti, meu Pai. Que a igreja que está aqui presente, descanse o seu coração nesta noite. Que eu possa, meu Senhor, trazer a Tua palavra. Que eu possa, meu Deus, trazer fielmente a Tua palavra. Usa-me, Senhor, neste momento. Derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito de paz, de amor, de sabedoria, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É assim que te oro nesse instante. Amém. Amados, o tema que nós vamos ver hoje aqui não é um tema muito fácil, não é um assunto que os ateus gostem, não é um assunto que a própria igreja se assemelhe, não é um assunto que muitos pastores gostem de falar. Nós hoje, nesta noite, nós vamos falar de sofrimento. Amém? Eu não sei como está a vida de cada um aqui, nesta noite. Eu não sei que problema você está passando em casa. Eu não sei se você está sofrendo problemas financeiros. Eu não sei se você está sofrendo problemas familiares, problemas conjugais. Que tipo de problema você está sofrendo? Mas saiba de uma coisa: o seu sofrimento é para a glória de Deus. Amém? Tivemos, há uns 40 anos atrás, uma filosofia aí fora, de igrejas que acham que o crente não pode sofrer, que crente não pode adoecer, crente não pode bater seu carro, crente não pode ter dor nenhuma. Mas eu quero dizer para vocês que isso biblicamente está errado. A gente vê muito isso em igrejas neopentecostais, que prega uma teologia completamente distorcida das Escrituras de Deus. Para eles, crente não pode sofrer. Se crente sofrer tanto assim, eles dizem logo que alguma coisa está errada, que o irmão está em pecado, que o irmão caiu.
É assim que ao longo desses 40 anos, eles tentam, as igrejas mais modernas, tentam impor a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Tentam atrair as pessoas com um evangelho que nós não conhecemos, porque nós conhecemos o evangelho de Jesus Cristo, que sofreu e que morreu por nós para nos salvar. Então, essa de crente não poder sofrer, não penetre no coração desta igreja. Porque o sofrimento, ele é o elixir, ele é o revigorante da nossa fé. Esta primeira carta de Pedro, ela é um manual do sofrimento. Você quer saber alguma coisa sobre o sofrimento? Você lê essa primeira epístola de Paulo, que está subdividida em 5 capítulos na primeira epístola e mais 3 capítulos na segunda epístola de Pedro. Ela foi escrita 64 anos depois de Cristo. Para quem Pedro estava escrevendo esta carta? Qual era o alvo do apóstolo Pedro para escrever essa carta? Essa carta Pedro escreveu para os irmãos que estavam na Ásia, na Bitínia, na Galáxia, no Ponto e na Capadócia. O que era que esses irmãos estavam fazendo nessa região tão distante da Ásia Menor? Esses irmãos, eles estavam justamente passando por sofrimentos. Sofrimentos terríveis. O ano 64 depois de Cristo é o ano que se teve o pior imperador romano que alguém já ouviu falar, Nero. Nero. E Pedro estava justamente escrevendo essa carta para encorajar aqueles irmãos que sofriam naquela região montanhosa da Ásia Menor. Talvez os historiadores dizem que talvez Pedro nunca tenha ido nessa região. Era um povo que tinha sido evangelizado por Paulo. Mas através dessa carta, Pedro vai falar ao coração daqueles irmãos que eram tidos como forasteiros, porque estavam em terras distantes, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, escreve essa carta para encorajá-los, para animá-los, para que eles não se desviassem da palavra, para que eles tivessem mais fé, para que eles suportassem, e não só suportassem, irmãos. Essa carta foi escrita para que eles abraçassem o sofrimento. Todos nós não somos imunes. A vida do crente não é uma vida indolor. Nós sofremos dores. Cada um que está aqui nessa noite, eu sei que já sofreu. Aleluia? E que pode continuar sofrendo, porque o galardão do céu, eu tenho certeza que cada um receberá. Sofra por Jesus, não se envergonhe, e você vai receber a coroa da vida. Agora, ninguém pode chegar ao céu, ninguém pode chegar a Canaã, sem antes passar pelo deserto. É preciso atravessar o deserto. O deserto é sinônimo de sofrimento, mas você tem que enfrentar. Você não pode receber a coroa de Deus sem você carregar a cruz, a sua cruz. Olhe para a cruz, caminhe em direção à cruz, porque você está caminhando em direção ao céu. Amém? Este versículo, ele começa dizendo: amados, amados. Queridos irmãos,
nesta noite. Quero lhe dizer, porque você sofre, isso não quer dizer que seja sinônimo de que Deus esqueceu de você. Deus lhe ama. Amém? Olha como se dirige Pedro àqueles que estavam lá nessa região que eu falei. Primeira palavra de Pedro, amados. Ele não disse alcateia, turma, galera. Ele não disse isso. Ele se refere a esses irmãos na fé que estão sofrendo nessa região distante. Ele usa a palavra amados. Amados. Deus nos ama. Ele nos ama tanto que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Quanto amor não tem esse Deus para nos dar? E aí, Pedro vai saudar aqueles irmãos dizendo, amados, apesar de todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra, Deus não deixa de nos amar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Todos que estão aqui, vocês são amados. E ele diz, amados, não estranheis. Não estranheis. O que é que significa isso? Não estranhe, porque Jesus morreu por quem? Por nós na cruz. Quanto sofrimento, qual é o modelo de sofrimento maior desta terra, deste mundo? A morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, derramando o seu sangue inocente, porque ele não tinha pecado algum, mas carregou os nossos pecados nas costas. Então ele diz, amados, não estranheis, está tudo bem, calma, eu vou mandar o Espírito Consolador para que vocês suportem esse sofrimento. Como se ele dissesse, olhe, vocês não estão só não, eu sou o teu Deus e vou te ajudar. Você não está sozinho nesse sofrimento, porque eu também sofri. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito em João 3,16. Nós também venceremos. Nem se preocupe com a chacota, com as falsidades, com as injúrias, com as difamações, com as acusações, com as pedradas, com as flechadas que jogam sobre nós por aí. Não se preocupe não, Deus está vendo tudo. O seu sofrimento é para a glória de Deus. Estão lembrados daquela passagem de Lázaro, de Marta e de Maria? Jesus era o maior amigo daquela família. Jesus, diz a palavra, que ele chorou. Ele chorou. Ele não gostava, ele amava, mas quem ama, corrige o seu filho. A mãe e o pai que ama, corrige. Não estranheis. E ele vai complementar, ardente prova, irmã Cida. Ardente prova. Que ardente prova é esta? Ora, como eu falava para vocês, aqueles irmãos estavam vivendo em sofrimento, estavam sendo perseguidos por Nero, um tirano, que tocou fogo em Roma. Ardente prova, não é fácil não, dói. Alguma dona de casa aqui já sofreu uma queimadura? Não precisa ser de 3º grau não, de 1º grau. Já teve uma panela estourada, derramou sobre si, aquele caldo quente, dói, machuca, fere. Ele está dizendo, não estranhei a ardente prova. Nós precisamos ser provados. Irmão,
Quando tem um crente que ele disser que está tudo bem com ele, olha, está tudo muito bem. Minha conta bancária está muito boa, meus meninos em casa estão bem, estou brincando com bolotinha direto. Lá em casa é só love. Cuidado, irmão. Cuidado, a vida do crente é para passar pela prova. É para sofrer mesmo, porque a maior glória é no céu que nos espera. O plano de Deus para nós não é nesta terra, é no céu. Glória a Deus por isso, amados. Cuidado, quando tiver tudo bem, desconfie. A vida do crente é assim mesmo, é suada, é sofrida. Se nada aconteceu com você esta semana, esse mês, dê glória a Deus, mas fique atento. John Wesley, o maior avivalista da Inglaterra, do qual nós estávamos falando hoje pela manhã, um homem que sacudiu a Inglaterra, movimentou, abriu igreja, criou seminários, presbitério, com a palavra de Deus. Um dia, esse homem foi perseguido tanto, esse homem foi tão perseguido na Inglaterra, e um dia ele olhou, estava tudo bem. Quando ele olhou, nada acontecia, a vida estava quase um mar de rosa. Ele disse: Senhor, esqueceste de mim? Foi ao contrário. Ele disse: Senhor, esqueceste de mim? Nessa mesma hora ia passando um camarada de uma carroça, jogou um tijolo na cabeça dele. Quase pegava. Prova, irmão. Isso é prova. Está vendo? Ele disse, olhou assim, viu tudo sossegado. Não estranheis. Não estranhei. Está tudo normal. O contrário é que não pode acontecer. Se você não tiver nenhum problema acontecendo na sua vida, cuidado. Porque o crente nasceu para sofrer mesmo, nesta terra. Na vida tereis aflições. A palavra de Deus diz que a aprovação do justo é grande. A aprovação do justo é grande. E ele prossegue dizendo: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. No grego isso aqui quer dizer, para vos provar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Ora, todos que estão aqui sentados nesta noite sabem muito bem pelo sofrimento que passou Jesus Cristo. Todos nós aqui sabemos que sofreu todos os patriarcas, todos os primitivos da igreja. Sofreu Abraão, sofreu Jacó, sofreu Samuel, sofreu Daniel, sofreu Davi. Tivemos, mais agora recentemente, século XIX, John House e Savonarola. Esses homens morreram queimados, jogados na Inquisição, na fogueira. Era jogado no fogo e dando glória a Deus, amém? Cantando. Era recebendo pancada, sendo humilhado, jogado na fogueira e cantando e dando glória ao nosso Senhor Jesus. O verdadeiro crente sabe que isso aqui é uma passagem. Estamos aqui apenas de passagem. A nossa pátria é no céu. A ardente prova. Isso aqui é como o ourives, que ele pega o ouro é preto, e ele transforma aquele ouro na bitola do fogo, até ele brilhar, até ele ganhar a sua cor amarelada, brilhante. Do mesmo jeito serão os filhos de Deus. Aqueles que estão sendo provados hoje, vai ver o Senhor Jesus face a face. A vida aqui é de sofrimento, agora no céu você não vai ter mais dor, você não vai ter mais ódio, você não vai ter rancor, você vai ganhar novo céu, novo corpo.
Amém? Lá não haverá sofrimento, mas aqui nós vamos ter que conviver com ele. E aí, é assim que Pedro escreve esta carta. Mas eu quero, nesse instante, colocar aqui, ali naquela tela, algo sobre o sofrimento. Esse abençoado do século XIX, um poeta, que trouxe do seu coração, do fundo da sua alma, o que é uma pessoa que não sofre. Como é que se comporta uma pessoa que não sofre? Diz assim, ó: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido descanso, adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Esse é um poeta do século XIX, chamado Francisco Otaviano. Vou repetir: quem passou pela vida em nuvem branca, em branca nuvem, e em plácido, ou seja, e em sossego descanso, adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, foi uma aparência de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. É mesmo assim aquele que não sofre. Está na Bíblia, não são palavras minhas. Nós não estamos aqui neste mundo como se estivesse nas Bahamas, no mar de rosas. Na vida tereis aflições. Salmo 126, no versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Amém? Uma outra parte que eu quero mostrar para vocês, aí na tela, está algo também sobre o sofrimento, de Joseph Tyson. Diz: o sofrimento e o martírio devem ser vistos como parte dos planos de Deus. São seus instrumentos, por meio dos quais realiza os seus propósitos na história e pelos quais cumpre seu propósito final em relação ao homem. Joseph Tyson. Está abençoado, viveu na Romênia, num dos piores momentos do comunismo. O comunismo estava dominando a Europa. Este homem, Joseph Tyson, resolveu abraçar o ministério de Cristo, enfrentou os poderosos, sofreu, como assim deve ser, e um dia ele foi preso pelo um policial. O policial prendeu ele, e aí disse, ameaçou matá-lo. Vou matá-lo, eu vou matá-lo. Ele respondeu: Senhor, você não entende? Se você me matar agora, você vai me mandar para a glória. Aí o policial disse: olha, quando eu ameaço disparar em você, é pelo menos para você ficar assustado. Você não é normal, não. O policial disse com ele. Ele disse: não sou normal, não sou natural, eu sou sobrenatural. Amém? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21. Peço aos amados que abram suas Bíblias. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 21. Vai dizer a palavra de Deus: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Amados, se nós estamos seguindo as pisadas de Cristo, como é que nós não queremos sofrer? Que exemplo nós estamos dando? Depois de todo o sofrimento de todos esses homens da Bíblia, a Bíblia ela é aqui um manual dos sofredores. Você vai encontrar na Bíblia muitos sofredores. E nós, a palavra diz que devemos seguir as suas pisadas, não queremos sofrer. Perdeu o emprego, acabou-se a vida, morreu todo mundo. É um desespero. Alguém adoeceu em casa, é um alarme. Alguém é assaltado na rua, nem pensar, é uma loucura. Não tem nada errado com você não, meu irmão e minha irmã. Todos os dias está aí gente sendo assaltada. A violência campeia nesse Brasil. Oremos sim, pedindo livramento a Deus e Ele nos livra. Mas se acontecer, Deus permitiu. Porque você está sendo apurado. Você está sendo tolhido. Você está sendo quebrado no seu coração. Porque se tivesse tudo bem aqui, ninguém queria ir para o céu. Ninguém queria ir. Nossa terra é no céu. Aqui é passagem. O Filho de Deus, ele crê nisso. Ele pode sofrer, gemer, adoecer. Porque o pensamento dele está no céu. Os pés estão aqui. A cabeça está no céu. A nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, ela foi criada, estabelecida no ano de 1859, por Asbel Simonton, criador da igreja aqui no Brasil. Você acha que ele não sofreu, não? Foi um dos maiores sofredores do seu tempo, Simonton. Mas esse homem saiu dos Estados Unidos, passou não sei quantos dias para chegar no Brasil, perdeu a mãe, logo que chegou aqui no Brasil, a mãe morreu lá nos Estados Unidos. Perdeu a esposa, 9 dias depois da esposa ganhar um filho, a esposa deste homem morre. Este homem vem para o Brasil, este homem morre aos 34 anos de febre amarela em São Paulo. Se você acha que o trabalho deste homem foi em vão, não foi. Esse homem fundou igreja no Brasil. Esse homem criou um jornal. Esse homem criou o presbitério. Esse homem deixou o seu legado. Dizia hoje pela manhã, a irmã Cibele, a gente tem que deixar um legado aqui nesta terra. De modo que quando você morra, alguém diga, aquela pessoa contribuiu no seu meio, aonde viveu. Como Paulo dizia, né? Completei a carreira, né? Guardei a fé até o fim. E assim, a gente tem que perseverar. Amém? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça. Amém? Verso 13. Verso 13 vai dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Amados, aquele que sofre hoje, ele tem uma comunhão com Cristo já aqui na terra. Aquele que sofre hoje, ele vai estar
garantido na glória futura. Vai ver Jesus face a face. Alegrai-vos. Ele vai falar, alegrai-vos. É difícil? É. Alegrar-se no sofrimento é difícil, né? Mas às vezes a história de Paulo, quando ele foi preso numas masmorras, jogado lá com os outros presos, ele foi falar de Deus, para que ele foi pregar para a guarda pretoriana. Estava lá sofrendo e pregando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus. Ele vai dizer, alegrai-vos, regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Deixe que todo mundo nos injurie, que jogue as coisas por cima de nós, que nos maltrate, porque enquanto eles acham que nós somos nada, somos escória, não somos nada, Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. Quero dar um exemplo para você de um cirurgião. O cirurgião, ele não tem nenhum receio de pegar aquele bisturi, né? Amolado, afiado, para cortar, sem lágrimas nos olhos. Uma pessoa, bora para cá, vamos fazer a cirurgia. Pega o bisturi, corta, sem nenhuma lágrima nos olhos. Você sabe por quê isso acontece? Porque aquele instrumento que ele vai cortar é o instrumento que vai salvar sua vida. Ele não chora, porque ele está usando aquele instrumento para salvar a nossa vida. Mesmo assim, é Jesus. Estamos sofrendo, Jesus nos livra da morte e na morte. Todo jeito, Ele nos livra, amém? É assim, né? Então, cirurgião segura o bisturi afiado, corta sem lágrima, pois sabe que esse instrumento poderá lhe curar. Aleluia! E uma mãe, pega uma criancinha dessa, bota remédio amargo na boca da criança. Geralmente elas não aceitam, né? Já observaram? Nenhuma criança gosta de tomar remédio. Muito mais se o remédio for amargo. Por que é que isso acontece? Por que é que a mãe dá aquele remédio aparentemente tão ruim, né, para a criança, você que é mãe? E ela joga na boca da criancinha, porque ela sabe o quê? Que cada gota daquele remédio que ela lhe dá é no intuito de curar o seu filho. Então o sofrimento é instrumento de Deus. Ele quer nos cuidar, nos curar, nos tratar, nos torcer, para que a gente olhe mais para a glória do céu, irmão. Não é brincadeira não. Se tudo estivesse bem aqui, alguém vai pensar em céu, se aqui está tudo mil maravilha? Não, aqui nós vamos sofrer para ver Jesus face a face. Amém? Quero convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Aqui vai estar um segredo de Deus. Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26. Olha que palavra maravilhosa. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. E escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Olha, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha
em vista a recompensa. Mas eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para essa palavra do verso 25. Escolhendo. Essa palavra quer dizer o quê? Preferindo. Ele preferiu. O sofrimento vem para todos nós. Nós não estamos imunes a ele. Mas o que é que diz aqui? Ele escolheu, ele preferiu. Amados, vocês conhecem a história de Moisés? Será que ele não tinha condição de ficar no palácio com todos os manjares? Ele tinha uma capacidade de escolha. Mas ele aqui diz que ele escolheu ser maltratado com o povo. Infelizmente, aquele povo não percebeu. Foram 40 anos de dedicação no deserto e aquele povo não aprendeu. Mas Moisés fez a parte dele. Libertou o povo do Egito. Atravessou o deserto com aquele povo. Escolheu ser maltratado. Escolheu, olha a palavra. Por isso que nesta noite, nós não vamos deixar de dizer só a questão de você suportar o sofrimento. É preciso você abraçar o sofrimento. Não é só você suportar. Suportar, todos nós que estamos aqui nesta noite, já sofremos, podemos sofrer e assim vai. Mas você tem que abraçar o sofrimento. Você optar, você dizer, se Jesus sofreu, eu também vou sofrer. Se Jesus sofreu, foi ressuscitado ao terceiro dia, ascendeu ao céu, está à destra de Deus, isso vai também acontecer comigo. Aleluia! Glória a Deus. Vai acontecer com todos que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Não basta suportar o sofrimento. Você tem que abraçar o sofrimento. Moisés preferiu o sofrimento. Foram 40 anos do deserto. Moisés preferiu ser maltratado. Moisés preferiu amar o povo. Moisés preferiu deixar os prazeres transitórios. Moisés contemplou o galardão. É preciso a gente contemplar. E essa contemplação não são com os olhos, não. Essa contemplação é com o nosso coração. É com a nossa alma. Contemple esse galardão. Saiba que você vai estar num novo paraíso, numa nova terra, novo corpo, nova vida, sem sofrimento, sem remédio, para dor de cabeça, como Sibeli toma, sem machucado, sem ferimento, sem ódio, sem maldade. Amém, meu irmão? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Portanto, olha a palavra, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha uma palavrazinha aqui no versículo 2. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Paulo disse isso, Pedro disse isso, Jesus disse isso, e cada um nesta noite vai dizer: eu vou sofrer, eu posso sofrer aqui a vida inteira, mas eu estou fazendo isso, porque eu sei em quem tenho crido. Eu vou fazer isso, porque eu sei o que está proposto para mim.
Amém? É simples. Jesus suportou todo o sofrimento pelo gozo que estava proposto para ele no céu à destra de Deus. Amém, meu amado? Não pense, sofrimento é ficha pequena diante dos prazeres, das primícias, das recompensas que Deus tem para nós no céu. Verso 14, para a gente encerrar. Vamos voltar para 1 Pedro e vamos já encerrando esta mensagem. Diz que nenhum de vós, aliás, se pelo nome de Cristo sois vituperado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. No Antigo Testamento, fala assim, Shekinah, uma luz grandiosa aparecia. Era o Espírito de Deus, chamado Shekinah, do grego. Paulo viu essa luz, Cibele. Ficou cego quando viu essa luz. A luz brotou nele, ele ficou cego, porque ninguém pode ver a Deus. Mas na passagem do Velho Testamento, muitas ocasiões dessa ocorreram, quando uma luz intensa era o Espírito de Deus. E aqui vai dizer que o Espírito de Deus vai repousar sobre nós. Todo medo que a gente tiver, porque nós temos um tal de medo autoprotetor. Tem um medo de tanta coisa no mundo, a gente tem, não é assim? Mas quando você tem o Espírito de Deus repousado sobre você, você não tem medo de ninguém mais não. Você não tem medo de nada nesse mundo. Amém? Quando um cristão sofre a presença de Deus e que o Espírito reposa nele, você ganha uma força fenomenal, incrível. Ninguém lhe sustenta, não. É uma coisa forte, que vai além da dimensão física nossa. Convido vocês para abrir o livro de Atos. No capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. Verso 8. Isso é uma coisa impressionante. Quando eu li isso aqui, meditando nesta pregação que eu li isso aqui, sinceramente, senti a presença de Deus bem pertinho de mim. Atos, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo de Deus. E o verso 15, olha que palavra vai dizer. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olhe que Estevão estava aqui prestes a morrer, pressionado, perseguido, ameaçado de morte. Mas Pedro estava cheio de poder e fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O verso 15 vai dizer, quando todos olharam para ele, viram na face dele a face de um anjo. Louvado seja esse Deus tão poderoso. 2 Coríntios, para a gente encerrar, capítulo 7, já estamos encerrando. 2 Coríntios, capítulo 7.
ver se é aqui mesmo. Essa palavra do capítulo 7, eu me perdi, como dizia Maxwell, hoje pela manhã. Mas vamos encerrar esta mensagem. Primeiramente, lembrando, eu tinha apenas 9 anos de idade, no ano de 1966. Eu nasci em 57, 58, 59, 60, 66, 9 anos. Estou falando isso porque hoje nós comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano. Amém? Homens sofredores também, homens que sofreram, homens que sofrem no dia a dia da igreja, no ministério de Cristo. E eu vou encerrar esta mensagem falando disso, porque em 1966, em Campinas, na cidade de São Paulo, por ocasião do primeiro Congresso Nacional de Homens Presbiteriano, foi criado o Dia do Homem Presbiteriano. Que Deus possa nos abençoar toda a igreja, abençoar esses guerreiros de Deus, esses homens maravilhosos, que deixam seus lares, deixam suas casas, para evangelizar em nome de Jesus Cristo.